Olá, amigos, aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos meditar num texto bíblico bastante conhecido, uma passagem sobre a vida do Senhor Jesus, muito conhecida. Eu vou ler essa passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, aonde diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no meio do mar levantou-se uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Nós vemos nessa situação que Jesus ele tinha terminado de ministrar, de pregar a palavra, e no barquinho da onde ele fez, no barco da onde ele fez o seu trabalho de evangelização, de anunciar a palavra de Deus, ali mesmo ele disse aos discípulos para se dirigirem para o outro lado, para a outra margem. E era bastante largo o espaço de água aonde eles iam passar num verdadeiro mar. E Jesus, pegando uma almofada, diz a palavra, que ele se reclinou ali e adormeceu, né? E os seus discípulos ali estavam e viram que o tempo foi mudando, a situação foi ficando diferente, o céu se encobriu de nuvens, talvez nuvens negras de tempestade, e de repente começou a chuva. E um vento realmente muito forte açoitava as águas do mar, e Jesus dormindo, e eles foram ali se segurando, enfrentando aquela situação, enfrentando aquele medo, aquele temor, vendo a situação se agravando cada vez mais, até que eles disseram: nós vamos perecer. E chegaram perto de Jesus, talvez não quisessem incomodá-lo, mas tocaram: Senhor, Senhor, desperta. E Jesus acordou, disse: o que houve? E eles disseram: o senhor não se dá conta de que estamos perecendo? Olha a ventania, olha a tempestade, olha o mar como está, as ondas jogando água por cima de nós vamos perecer. E Jesus disse assim, que eles eram homens de pequena, de pouca fé. E Jesus, levantando-se ali naquele barco, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu as ondas do mar. Imediatamente tudo cessou, e diz a Bíblia que ficou uma perfeita bonança. Irmãos, essa palavra, queridos ouvintes da palavra de Deus, traz para nós um conforto muito grande, né? Que muitas vezes nós somos que nem esses discípulos do Senhor, que agiram com uma pequena fé. Em primeiro lugar, irmãos, quando Jesus está conosco, quando Jesus está no nosso barco, e esse barco significa a nossa vida, quando Jesus está na nossa vida, veja bem, ele está muitas vezes silencioso, porque nós estamos silenciosos também. Às vezes parece que Deus está silencioso, parece que Deus está quietinho. Será que a nossa vida de oração também não está muito silenciosa? Será que a tua e a minha vida de oração, de contato, de comunhão com Deus não está um pouco silenciosa, um pouco esquecida, a ponto de parecer que Deus esteja adormecido? Porque a palavra de Deus diz que o guarda de Israel não tosqueneja, não sente sono, nem cansaço, nem dorme. Mas muitas vezes talvez o que esteja sonolento, o que esteja adormecido, o que esteja num clima de quietude, é a nossa vida de oração, a nossa vida de buscar o poder de Deus. E nós dizemos: não acontece nada,
mas a palavra de Deus nos recomenda. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja bem, barco em que Jesus está presente, vida em que Jesus se faz presente, onde ele é convidado para participar, porque lá em Apocalipse está escrito, ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O desejo, o sentimento de Deus, o sentimento e o desejo do nosso Jesus, do Espírito Santo de Deus, é uma plena e perfeita comunhão. Só que nós temos que buscar, nós temos que procurar essa comunhão, esse contato, essa presença de Deus. Muitas vezes parece que Deus não me ouve, parece que está tudo tão quieto, tão silencioso. Eu tenho falado, mas não ouço resposta, já orei. Meu irmão, nós precisamos, eu acho que aqueles discípulos, quando foram acordar Jesus ali naquela situação de emergência, naquela situação ameaçadora, com aquele barco balançando ao sabor das ondas violentas que chicoteavam de um lado e de outro, eu acho que eles não foram com suavidade, não, acho que eles pegaram Jesus e puxaram a roupa dele: Senhor, Senhor. Né? Às vezes o clamor precisa ser mais forte, às vezes a nossa busca precisa ser mais intensa, mais ousada, mais atrevida. Senhor, desperta, porque estamos perecendo. E o nosso Deus está presente. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, desde o dia que Jesus entrou na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem supre as nossas necessidades. Agora, muitas vezes o Senhor está silencioso, quietinho, como se estivesse dormindo, porque o nosso Deus não dorme nunca. Ele permanece 24 horas por dia, o tempo todo. Ele está desperto, atento, acompanhando, vigiando tudo o que está acontecendo. Ele sabe quando nós estamos em perigo, quando nós estamos numa situação difícil, quando estamos sendo ameaçados, quando estamos enfermos, quando estamos passando por alguma situação de necessidade. Tudo ele tem conhecimento e ele está presente. Muitas vezes possa parecer que ele esteja dormindo, indiferente, sem saber o que está acontecendo. O nosso Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele acompanha a sua e a minha vida bem de pertinho. E Ele tem cuidado de nós. Diz a Bíblia, Ele tem cuidado de vós. Então, muitas vezes, talvez o que está faltando é a nossa atitude de buscar, é a nossa atitude, entre aspas, de despertar o nosso Deus através da oração, através do clamor, através dessa comunhão, através do jejum, através da consagração, nós despertarmos o nosso Deus. Não que ele precise ser despertado, mas a nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca intensa da presença de Deus, pode ter certeza que faz com que o nosso Deus volte os seus olhos para nós. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Enfim, que Ele nos ouve, nem os seus ouvidos estão agravados para que Ele não possa ouvir. Diz que os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Mas uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar, zerar os nossos pecados, nós estamos em plena comunhão. Então vamos buscar, vamos clamar, vamos falar com Deus através da oração, para que nós possamos ser ouvidos. Aqueles discípulos ficaram espantados quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se levantou, repreendeu a tempestade, repreendeu as ondas, repreendeu o mar, repreendeu tudo e imediatamente se fez total bonança. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. O nosso Jesus, ele disse que todo poder lhe foi dado no céu, na terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Então nós podemos estar confiadamente descansando no nosso Deus. E se porventura hoje, nesse dia, você está passando por um momento de aflição, por uma situação difícil, por um momento desafiador,
é o momento de exercer a nossa fé. E nós vamos orar agora, buscar a presença de Deus, e que esse buscar a presença de Deus agora seja como aquele buscar dos discípulos naquele barco, naquela situação difícil, talvez puxando as roupas do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, desperta porque estamos perecendo. Vamos falar com Deus agora, vamos, entre aspas, dar um chacoalhão. Senhor, em nome de Jesus, desperta porque a minha situação é aflitiva. Nosso Deus é verdadeiro. Eu vou orar por você agora, não sei o que está acontecendo na sua vida. A tempestade talvez esteja alta e o teu barquinho está balançando perigosamente de um lado para o outro, chicoteado pelas ondas, pelas tempestades dessa vida, mas em nome de Jesus, o Senhor vai despertar agora nesta oração a meu favor e a teu favor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, nós oramos a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que talvez muitos que estão em contato conosco agora, através deste canal no YouTube, Senhor, pessoas estejam nos ouvindo que estão passando por uma situação desafiadora, por algum confronto, por alguma dificuldade, por uma situação de enfermidade, por uma situação de necessidade. Senhor, seja o que for, nós clamamos a Ti como aqueles discípulos clamaram, dizendo: Senhor, desperta, não se te dá que pereçamos, porque a situação está difícil, a tempestade está alta, os desafios são grandes. Senhor, ajuda-nos, socorre-nos. Senhor Deus, que em nome de Jesus as Tuas mãos se movam favoravelmente agora, as Tuas mãos poderosas de milagres, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, levando saúde e cura para os enfermos, levando aos lares, Senhor, aquele clima de paz, de tranquilidade, de bênção. Senhor, as necessidades materiais sejam supridas pelo Teu poder e pela Tua graça. Senhor, eu não sei quais são as necessidades daqueles que nos ouvem nesse instante, mas em nome de Jesus, eu abençoo estas vidas pelo poder do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome, e tudo rogamos em nome de Jesus, aquele que aplaca e acalma toda e qualquer tempestade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e voltamos numa próxima reflexão, tá bom? Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus.